cravadas, vitórias sagradas sobre o mar. Só o povo de Deus assim pode cantar. Dezembro feliz, quando chega o Natal, os frutos sagrados têm alcançado e transformado este povo leal. Só o povo de Deus assim pode cantar. Nós temos em nosso meio a presença do Consolador, que veio continuar a obra do Dezembro feliz, quando chega o Natal, o Cristo menino nascido, o Consolado prometido, os dois dão um sentido verdadeiro para o Natal. Quando chega o Natal, só o povo de Deus
Glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens de bem. Nasceu Jesus Cristo, o Salvador, para todo sempre. Amém. Muito bem, prezados irmãos, é uma oportunidade maravilhosa podermos reconhecer a grandeza do amor do Criador em enviar a este mundo, a esta terra, como uma nova oportunidade de salvação, o seu amado, primogênito e unigênito Filho Jesus. Como é bom recordar a maravilhosa história do Natal de Jesus, a história que representa o amor, que representa o perdão, a oportunidade de salvação. Como é bom saber que os olhos santos, divinais de Deus, o nosso Pai, estão voltados sobre nós. Certamente, para nos perdoar, para nos dar oportunidade de salvação, de se regenerar, de viver uma vida que o agrada nesta terra. Irmãos, nós temos nesse boletim uma mensagem muito linda, que fala sobre o Natal de Jesus. E peço que todos continuem em bastante silêncio, para que possamos receber uma mensagem que fala sobre o Natal, que fala sobre Jesus, que fala sobre o amor e o perdão de Deus, o nosso Criador. Prestem atenção, irmãos. O Natal foi o princípio de uma nova era de paz, de amor e de união. A festa do Natal é a festa do nascimento de Jesus, o nosso Senhor, o príncipe da paz, e a criação e formação do seu reino nesta terra. Este príncipe da paz é o Salvador e Redentor da criatura humana, o restaurador da religião e da justiça, o soberano de um reino eterno de paz e de amor, cujo reino não será jamais destruído e o seu domínio não tem fim. Ele salva, liberta, opera sinais, prodígios nos céus e também na terra. Jesus, o Filho de Deus, veio restaurar todas as coisas referentes à vida da criatura humana na terra e ensiná-los a viver e a cumprir toda a vontade de Deus e as suas leis. Mas a vinda do Divino Mestre só foi possível graças à Virgem Maria, que se entregou de todo o coração a Deus, o nosso Pai, e ao seu Divino Espírito, para que nele se cumprisse tão importante acontecimento.
Entendam esta verdade. Olhem esta verdade, irmãos. Deus, o nosso Pai, criou o primeiro casal para formarem um lar, uma família, e habitarem a terra na mais perfeita harmonia e paz, com a finalidade de criar santos para a sua glória e para o seu reino. Eles não foram criados num ambiente de desunião, de disputas, de escravidão, de maus sentimentos, de guerras, mas de virtudes e de santidade. No princípio tudo era belo e harmonioso, e a terra realmente era um paraíso. E assim deveria ser para todo sempre. Mas através do pecado, a maldade, a ambição, o orgulho, a escravidão, as injustiças e toda a promiscuidade e imoralidade dominaram o coração humano. O Natal foi o início de uma nova era. A era cristã. E uma oportunidade para a criatura humana se redimir dos seus erros e de toda a maldade. Jesus veio trazer o reino dos céus, reino de justiça, de verdade, de amor, de paz e de união entre os homens. Ele nos trouxe a mais perfeita doutrina que transforma todos os que puserem em prática em seu viver. Aos poucos, este reino de justiça foi tomando conta da humanidade. E a doutrina do Divino Mestre modificando as leis das nações. Então se passou a dar mais valor no ser humano. A mulher, a família, a liberdade da pessoa escolher o melhor para si e para o seu lar. Não mais serem escravos e subjugados pelos mais poderosos, como era no passado. Antes de Jesus vir a esta terra nos trazer a lei do amor e da justiça. Aconselhamos a todos os membros da Igreja Apostólica que deem valor ao Natal de Jesus, a sua vinda nesta terra. Saibam dar valor à doutrina e à disciplina que Ele nos deu e que em nossos dias foi revelada pela nossa Igreja, através da Santa Avó Rosa e também do Santo Irmão Aldo, de uma maneira completa e perfeita, que não deixa dúvidas. Saibam dar valor a este tempo de salvação, a era do Consolador, do Santo Pastor e também de sua Santa Igreja. Entendo que dar valor é viver essa doutrina e esta disciplina, é praticar o bem, é amar o seu semelhante, ao seu irmão, é procurar ter paz com todos, é ter bons sentimentos, ser humilde, ser justo em todo o seu viver e fiel à disciplina da Igreja Apostólica. Irmãos, abram os seus corações, deixem que a luz da estrela de Belém iluminem a sua alma, a sua vida, os seus pensamentos e todo o seu ser. Deixem que Jesus e a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo e a mensagem desta Igreja Apostólica dominem as suas vidas e também os seus passos.
para que sejam muito felizes e abençoados nesta terra para toda a eternidade. Irmãos, como diz através desse boletim, Deus, o nosso Pai, criou um reino, ou seja, criou esta terra como um verdadeiro paraíso. Paraíso de esplendor, onde só havia paz, união e boa vontade. Mas, irmãos, quando chegamos ao Natal de Jesus, procuremos meditar nas escolhas da humanidade. Porque por mais que Deus deu este presente para os homens e mulheres, eles rejeitaram. O mundo, que era um verdadeiro paraíso, onde reinava a mais perfeita paz, fora rejeitado. Então, se os homens escolheram a maldade, se escolheram a mentira, o engano, a falsidade, o pecado, o que fazer? Foi quando dos céus, Deus, o nosso Pai, olhando para este panorama da humanidade, Ele tomou a decisão de enviar Jesus, que nasceu, irmãos, numa noite linda, maravilhosa, de esplendor, de glória, de justiça, porque por mais que estivesse numa simples estrebaria, numa manjedoura, muito singelos eram os sentimentos que ali estavam. De Maria, Santíssima, a escolhida do Criador, de São José, dos 3 reis magos e dos pastores de Belém. Lá estava a união, a boa vontade, a paz, o amor ao próximo, o desejo de ajudar, de compreender, de ver a vontade de Deus, o nosso Pai, se realizando em sua frente. Assim foi a noite do Natal. E Jesus nasceu, irmãos. Mesmo sabendo que ao final do seu ministério seria crucificado numa horrenda cruz, Ele veio como um príncipe valente que deixa o trono e vai à guerra lutar contra o mal. Ele se dispôs a salvar os homens e mulheres de boa vontade, trazendo dos céus uma justiça perfeita, uma doutrina que é o evangelho do reino dos céus, que salva, que liberta, que traz paz, que traz vida para o espírito daqueles que outrora estavam mortos, devido ao pecado que lhes afastara do Criador, do nosso Deus e Pai. E Jesus veio para trazer esta vida, vida que permanece em todos aqueles que seguem Jesus. Irmãos, nós mais uma vez iremos comemorar o Natal. Daqui a 10 dias, estaremos em mais um Natal de Jesus. Será que este acontecimento tão sagrado foi recebido como deveria ser pela humanidade? Será que este singelo acontecimento, que é a mais pura expressão do amor de Deus e de Jesus aos homens, for aceito pela humanidade? Naquele tempo em que Jesus trouxe esta palavra que é vida, realizando uma obra vicária de salvação entre os homens, irmãos, os homens não compreenderam.
não aceitaram. A preferência daqueles que gostam do mundo é o pecado. É triste, irmãos, muito triste dizer isso e pensar sobre isso, mas é verdade. A preferência daqueles que gostam do mundo é o pecado e não é a verdade. E foi por isso, irmãos, que ao concluir a sua vida, o seu ministério, a sua missão sagrada de salvar a humanidade, o nosso Senhor Jesus fez uma oração ao Pai. A oração sacerdotal, onde Ele entrega o seu espírito a Deus e o seu corpo, a sua vida, entregando a obra que realizara, quando erguendo os seus olhos para os céus, Ele orou a Deus, irmãos, dizendo assim, prestem atenção agora, irmãos, todos os irmãos e irmãs, eu peço que agora parem de conversar, prestem atenção, porque nós temos uma palavra que é de Jesus. Jesus, Ele disse assim, irmãos, Pai Santo, é chegada a hora, dei-lhes a tua palavra, mas o mundo me rejeitou. O mundo me odiou. O mundo já não crê mais em mim. Olhem, irmãos, as palavras de Jesus. Ouviram as palavras de Jesus? O mundo me rejeitou. O mundo me odiou. Triste saber disso, irmãos. Mas é o que hoje nós contemplamos ao olhar a sociedade, ao olhar o mundo, não aceitando o Divino Mestre. Mas Ele disse, Pai Santo, aqueles a quem me deste, eu quero que onde eu estiver, eles também estejam comigo. Olhem a bondade de Jesus, irmãos. Mesmo sabendo que o mundo rejeitara a palavra que é verdade, que odiara receber uma palavra que é vida, odiara receber o príncipe da paz, o Filho de Deus Altíssimo, que fora nesta terra a mais pura expressão e a imagem do Criador. Mas mesmo assim Ele disse, aqueles a quem me deste, eu quero que onde eu estiver, eles também estejam comigo. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Olhem que bonito, irmãos. Olhem a vontade de Jesus que nasceu para nos salvar. Porque, irmãos, quando os homens, como está dizendo através desse boletim, ao receberem este paraíso que é a terra, rejeitaram a vontade de Deus, passaram a viver na mentira. Quando ouvem, irmãos, os pastores dizendo através dos nossos púlpitos sobre o engano, sobre a falsidade, isto é a mentira. Porque, irmãos, na última reunião de Santa Comunhão, o pastor que aqui estava nesse púlpito lhes falou que o inimigo, ele não mostra o pecado como verdadeiramente ele é.
Porque se todos vissem o pecado como verdadeiramente ele é, não pecavam. Isto, irmãos, é uma grande realidade. Isto é a mentira. Isto é a falsidade. Isto é o engano. E Jesus, irmãos, veio para nos dar um novo panorama, uma nova vida, que é a verdade. É lindo, irmãos. É lindo viver na verdade. Sem engano, sem falsidade, sem mentiras. Porque, irmãos, vemos muitas pessoas nesse mundo falar de Jesus, mas os seus atos estão muito diferentes do que ensinara o Divino Mestre. Isto é mentira. Vemos muitas pessoas comemorando a festa do Natal de Jesus, mas de uma forma tão diferente do que fora comemorada a primeira noite do Natal, irmãos, onde lá havia a mais perfeita união, a paz, a boa vontade, o amor ao próximo, representado, irmãos, por Maria Santíssima, por São José, pelos pastores de Belém e pelos 3 reis magos. Isto é a verdade, irmãos. Queiram viver na verdade. A verdade é o que nos aproxima de Jesus. A verdade é o que nos aproxima do Criador, nosso Deus. Por isso que Jesus, irmãos, fez questão de dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Porque, irmãos, aqueles que seguem esta verdade e que gostam da verdade, gostam de viver conforme os preceitos doutrinários ensinados nesses dias pela Igreja Apostólica, que é a Igreja de Jesus, estão logicamente caminhando na verdade, caminhando por um caminho que vai para os céus, e não dão lados ao engano e à falsidade e à imoralidade do mundo. Irmãos, eu estou lhes dizendo isso para que ninguém se engane. A missão da Igreja Apostólica é a mesma missão de Jesus. É tirar-lhes do engano. Se Jesus veio trazer a palavra de Deus quando Ele disse: a tua palavra é verdade, a Igreja Apostólica tem esta missão. Para que ninguém se engane pensando que está com Jesus, mesmo vivendo conforme este mundo quer. Irmãos, não se engane. Saibam, reconheçam que tudo quanto por 2 finais de semana seguidos o Conselho Deliberativo desta igreja nos mostrou através do nosso boletim, a nossa disciplina, a nossa doutrina, irmãos, viver isso é viver o Natal de Jesus. Viver isso é viver o Natal de Jesus. Mas viver falando no nome de Jesus, mas viver neste mundo largo, praticando toda a imoralidade, todos os maus costumes, toda a falsidade, os vícios, as modas, os costumes inconvenientes, a sua forma de se apresentar tão diferente do que ouvem nesta igreja, irmãos, é insultar Jesus. É insultar Jesus. Porque, irmãos, inclusive está registrado nas Sagradas Escrituras uma palavra do venerado apóstolo São Paulo em carta aos Hebreus, quando ele diz sobre aqueles que vivem no pecado:
visto que quanto a estes, estão crucificando novamente Jesus, expondo-o ao vitupério. Irmãos, aqueles que vivem no mundo largo, que falam de Jesus, que conhecem Jesus, que recebem mensagens da Igreja Apostólica, como esta que aqui está nesse boletim, e mesmo assim estão vivendo no mundo, de que adiantou Jesus nascer? Para estas pessoas, qual a utilidade do Natal de Jesus para estas pessoas? Irmãos, comemorem o Natal com muito júbilo, com muita gratidão aos céus. Procure adequar a sua vida ao que verdadeiramente representa o Natal, ao que verdadeiramente representa Jesus, para que estejam próximos de Jesus, para que estejam em comunhão com Jesus, o nosso Senhor, e viva com Ele, e viva na verdade, e viva nesta luz que é Jesus, o nosso Senhor. Assim, irmãos, terão paz, terão vida e paz em sua alma, e serão felizes e bem-aventurados em todo o seu viver. Façam isso, irmãos, e comemorem desta forma o Natal do nosso divino Mestre e Salvador Jesus.
Santíssimo, glorioso e onipotente Deus, o nosso Pai, quanta honra, Senhor, tivemos nesta noite de estarmos no seu tabernáculo, de vivenciarmos mais uma reunião desta igreja, onde podemos sentir da tua graça e ter a certeza que manifestaste o seu poder. Agradecidos, louvamos, glorificamos e exaltamos o teu santo nome, ó Pai Celeste. Também louvamos a Jesus bendito, nosso Senhor e Salvador, porque nasceu para nós, trazendo-nos a luz da verdade que ilumina o nosso caminhar e que nos tira do erro, que nos afasta do engano e da falsidade deste mundo. Agradecidos estamos a Jesus, porque voltou nesses dias, trazendo esta mesma verdade que outrora trouxera. Agradecidos estamos pela oportunidade de participar de reuniões em que glorificamos o teu santo nome. Agradecemos também pela oportunidade de participar do seu Natal, porque é a vida, é a expressão do amor de Deus, o nosso Pai, porque o Verbo se tornou carne e habitou conosco. Louvado seja o seu nome, Jesus, pelo seu Natal. Louvamos também a Virgem Maria Santíssima, porque aceitou o chamado de Deus e recebeu o encargo sublime de ser a mãe do Filho de Deus. Por isso que nós te amamos, ó Virgem Santa, porque também és mãe para todo este povo, o povo da Igreja Apostólica. E neste Natal também queremos render louvor e glória ao seu santo nome. Senhor Jesus, abençoe a sua igreja, dando-lhes da tua graça e das suas virtudes, manifestando o seu poder na vida de cada um dos nossos irmãos que nesta hora estão em sentido de oração, suplicando pela tua graça, porque por maiores que sejam as lutas, os problemas, as adversidades da vida, as enfermidades, eles estão confiantes de que maior ainda é o seu poder, ó Jesus. Manifeste a sua glória, o seu poder, dando-lhes da tua graça, para que sejam abençoados em suas vidas. Também peço que a Senhora, ó Santa e Bendita Vó Rosa, envie os seus anjos para acompanhar os nossos irmãos no trajeto de retorno para os seus lares, lhes acompanhando, lhes dando também uma boa noite de descanso e paz, e logo mais uma boa semana, sempre com a graça, com a proteção celestial. Leve, irmão Aldo, nosso profeta, esta mesma bênção que o Senhor agora está depositando sobre nós, também para os nossos irmãos que estiveram acompanhando a esta reunião através da internet, também aqueles que por motivo justo não puderam participar desta reunião, os ouvintes da hora milagrosa, os irmãos que não tiveram a oportunidade de participar de uma reunião em sua cidade, leve a sua graça, leve a sua bênção. Pedimos também que o Senhor, irmão Aldo, abençoe todas essas pessoas que têm os seus nomes aqui colocados nessa caixa contendo pedidos de oração. Põe aqui sua mão, irmão Aldo, para abençoar estas vidas, vidas que estão sendo lembradas pelos nossos irmãos, que nesta hora estão intercedendo por elas. Abençoe a todos, dando paz, dando saúde, dando felicidade e prosperidade também. Encerramos a nossa reunião, apresentando sincero louvor e adoração a Deus Trino e Glorioso, também a Maria Santíssima, também a Santa Vó Rosa e ao irmão Aldo, ou seja, a todos os santos e anjos dos céus. Amém.